Ele está em Espírito. Aleluia. Jesus busca trazer para mim e para ti o tempo todo, dizendo: conhecereis ao Pai. Aleluia. E como nós vamos conhecer a Deus? Ele disse: ninguém o viu, senão aquele que desceu. Eu conheço o Pai, e Ele me conhece, porque dele eu vim. E como eu e você vai conhecer o Consolador, quem eu e você vai conhecer o próprio Deus em Espírito, se eu e você não entender essa palavra? Igreja amada do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para com a minha vida e para com a tua vida. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele começa a mostrar para mim e para ti que nós precisamos conhecer a Deus. Aleluia. E se eu e você não entender a palavra, a gente vai começar a calcular em nossa imaginação carnais, coisas carnais, pensamentos carnais, e escarnecer a palavra de Deus e esquecer de quem é Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer: Estevão, quando estava sendo apedrejado, aleluia, ele olha para o céu e vê o céu aberto e diz: eu vejo o trono. Aleluia. Ele via, aleluia, enquanto estavam condenando ele viu, aleluia, o céu aberto. E a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti: ele viu dois tronos e não três tronos. Ele viu o Pai e o Filho à destra do. E por que não tem terceiro trono? Porque o Pai é o próprio Espírito Santo. Aleluias. O Pai é o próprio Espírito Santo. O Filho estava em um trono e o Pai estava em outro. Aleluia. Então a palavra do Senhor vai dizer que não é três. Eu e você é corpo, alma e espírito. Pai e Filho. É batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque palavra, testificação. Mas é preciso eu entender, mas você quem é o Espírito Santo, para a gente não negar a existência de Deus. Aleluia. É preciso eu entender, mas você que o Espírito Santo que nos convence do pecado é o próprio Deus. Aleluias. E Jesus vai dizer para mim e para ti, em João capítulo 14, 6, ele vai dizer: eu sou a verdade, a vida. Aleluia. E ninguém vem ao Pai, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então entende, igreja. Se ele disse que ninguém vem ao Pai senão por ele, Jesus traz uma palavra para lavar o crente. Jesus traz uma palavra para colocar o crente diante do Senhor, para que eu e você consiga conhecer o nosso Deus quando a gente o ouvir. Aleluia. Então ele disse: se não respeita o Evangelho, se não respeita a palavra, se tu não tem ela como base, se você não reconhece a Jesus, alguém te conduz a Deus, ele disse: então eu e você não vai ter vida eterna. Nós não vamos estar no caminho. Mas se eu e você entenda que foi Jesus que está nos conduzindo a Deus, tu vai entender que é Deus que está te recebendo como o Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei se nesta noite tem crente que tem intimidade com Deus, que em oração, em visão e em arrebatamento pode contemplar o Senhor, mas o Espírito Santo, eu e você não pode contemplar. Nossos olhos não veem. Aleluias. A não ser em figura, como está escrito na Bíblia, em bomba. Se ele quisesse revelar. Aleluia. Porque a glória de Deus ninguém vê, mas a gente sente. Mas Jesus
Jesus é Espírito. A glória dele eu e você não consegue ver, mas conseguimos sentir, conseguimos ser renovados, conseguimos, aleluia, entender esse Deus tremendo. E Jesus, ele foi o que preparou a mim e a ti, mas agora ele está dizendo para mim e para ti que é ele que vai falar agora dele, porque ele vai vir. Ele vai vir, ele vem, e o tempo está se cumprindo, a tua palavra está se cumprindo, e é preciso eu e você entender quem é Deus, é preciso eu e você entender quem é o Espírito Santo, porque Aleluia! se você não conhece, a gente não vai compreender quando ele fala. Aleluia, a palavra do Senhor. Paulo, ele vai nos dizer: não entristeçai o Espírito Santo. E como é que eu e você entristece a Deus? Como igreja? Como é que alguém entristece o teu espírito? Como é que alguém entristece a tua alma? É quando se levanta contra ti? É quando desagrada teu pensamento? É quando, aleluia, te maltrata, a tua alma dói, tu se sente entristecido, angustiado. E a Deus, como é que a gente entristece? Quando a gente vai contra a tua palavra, quando a gente não exerce o que ele ordena, quando a gente vira as costas para o ensino verdadeiro, genuíno da palavra dele, quando rejeitamos viver a santidade, a edificação e buscamos viver a carne, mas entristecemos ao Espírito Santo. Aleluia! O próprio Deus. Aleluia! Porque o nosso Espírito está dentro de nós. E Deus é Espírito. Por isso Paulo já conhecia. Paulo já sabia quem era Deus. Mas a edificação da palavra vem falando em Espírito Santo, para que eu e você conheça a santidade de Deus, para que eu e você conheça Deus. Porque se não se Jesus ensinasse outra palavra para que eu e você conhecesse a Deus, nós ia buscar uma figura, nós ia buscar alguma coisa, uma aparência de alguma coisa. Aleluia! Mas ele diz que ele é Espírito. Você não pode basear ele com nada, a não ser com a palavra. Aleluia! A palavra do Senhor. Aleluia! Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, no verso 26, ele vai dizer para mim e para ti: o Espírito é o que nos ajuda nas nossas fraquezas. Aleluia! Ele que nos consola e nos põe Santo Deus! e com gemido inexprimível. Aleluia! Quantas vezes nós vamos orar e nós não temos palavra? E quem é que nos consola? E como é que Deus nos consola? Através da palavra. Ele nos faz em oração lembrar da palavra. Ele pega a palavra e nos faz recordar da palavra. E através da palavra na oração, ele começa a trazer a nossa memória e vai nos consolando, tirando a angústia, tirando a tristeza, as aflições. Ele traz, aleluia, alegria na alma do crente, e o crente se põe de pé. Por isso ele é o consolador. Ele não te consola passando a mão na tua cabeça. Ele não te consola te dando só um abraço. Ele te consola com a palavra. Aleluia! Santo, santo O Deus! consolo é a palavra. Se o crente não quer receber a palavra, não quer consolo, não quer renovo. Aleluia! Porque quem renova é a palavra. E se eu e você estiver sem ela, nós não temos consolo. O Espírito Santo, ele vai nos convencer do pecado. Jesus
Aleluia. Ele está nos convencendo. Ele não pode nos convencer se nós não temos a palavra. Ele só nos convence quando nós temos a palavra. Então, crente, não carrega a tua Bíblia debaixo do braço, carrega no coração. Faça como o salmista: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Não é somente ouvir pregação, precisa examinar as Escrituras. Porque como o Senhor vai nos lapidar, como Ele vai nos tratar, como Ele vai nos libertar da nossa carne, se nós só leva a Bíblia para a igreja e traz e põe na prateleira. Ela precisa estar no coração. O Senhor diz que chegará o tempo que haverá fome na terra. E Ele disse: não é de comida, não é de alimento terreno, mas Ele disse: é da palavra. Crente que não tem a palavra atada no teu coração, no teu pensamento, vai sentir fome, não vai conseguir ser liberto. Aleluia. Não vai conseguir andar na justiça, porque o crente erra tudo. É porque só aprendeu a pregar e não aprendeu a ouvir a Deus. Israel errou, falhou por causa disso. Aleluia. No Salmo 95, o salmista vai dizer no verso de número 7 que nós somos, aleluia, ovelha da mão do Senhor e povo do teu pasto. E outra vez, quando ouvides a voz do Senhor, Ele disse: não endureçais os vossos corações, como o povo no deserto que tentou contra o Senhor. E por que eles tentou contra o Senhor? Porque eles endureceram. Ele conhecia a palavra, a glória, o poder, a presença, mas se endureceu para não dar ouvido à palavra. E Deus os convenceu no deserto que eles precisavam ser diferentes das demais nações. E tentou contra Deus. Muitos morreram pela serpente, muitos morreram pelo fogo, a terra abriu e engoliu tanto, muitos morreram pela espada. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Porque crente, quando não quer ser convencido pelo teu Deus, através da tua voz, da tua palavra, ele perece. Aleluia. Por isso, nesta noite, o Senhor traz essa palavra para mim e para ti. A palavra do Senhor vai nos dizer em João 10, aleluia, no verso 3, Jesus ele vai dizer: e a este o porteiro abre a porta para as tuas ovelhas, e ela ouve a tua voz, e a conhece, e ele chama elas para fora, e elas vêm. Aleluia. Eu vou lá diante dela, e ele disse: de maneira alguma ela vai dar ouvido ao opressor, porque não conhece a voz dele. Crente precisa conhecer a palavra. A palavra, a voz do Senhor é a palavra. Ele disse: quando ela ouvir, aleluia, ele disse: ela vai entender, e ela vai vir para mim, e eu vou andar com ela, eu vou guiar ela, eu vou tratar ela. Mas o opressor, o falso profeta, o falso pregador, ele disse: ele não vai ouvir, porque eles não têm palavra verdadeira e eles vão fugir deles. Mas os crentes estão indo atrás deles, porque eles têm revelações, porque muitos deles têm chave de carro, muitos deles alegram o crente com fervor e barulho na igreja, muitos deles fogem da palavra, não pregam nem a palavra e o crente aceita, muitos pregam heresia e o crente abraça. Aleluia. Muitos dizem: pega na mão, passa o chão. Como vai passar o chão se não tem? Muitos dizem: passa isso, passa aquilo, profetiza aí. Como tu vai profetizar o que tu não tem?
preciso ter sabedoria e discernimento de espírito. Aleluia. Jesus disse: as minhas ovelhas chamam. Ele está dizendo: ela conhece a minha voz. Isso é, ela conhece a minha palavra. E para mim você ser convencido, para ele abrir a porta do céu, para mim, para ti, é preciso ouvir a palavra. E ele disse: eu vou adiante delas. Ele já está diante da tua igreja. Agora é preciso eu e você entender o que Deus faz na minha e na tua vida. Sem ouvir, eu e você perde as bênçãos na terra e no céu. É preciso eu e você viver na justiça. Como eu e você vai ser justo se nós falamos mal de um e de outro? Se nós não andamos preceito bíblico? Como eu e você, aleluia, não ser liberto de corpo e alma e espírito, vai querer testemunhar para o ímpio? Como vamos testemunhar de Deus se nós damos mau exemplo para quem nos vê? Porque a igreja do século XXI, muitos têm envergonhado o evangelho, muitos têm trazido engano e muitos abraçado, dizendo: Deus só quer o teu coração. Vem como está e permanece. Dá só seu dízimo gorduroso e está ótimo. Dá só tua oferta boa. Aleluia. Pode depositar, aleluia, neste envelope. Pode fazer o teu propósito com Deus. Ei, igreja, quem faz propósito com Deus com dinheiro? Hipócrita. Com Deus é no jejum e na oração. Aleluia. Vigilância. Aleluia. Nós não temos ganha com Deus. Aleluia. Aleluia. Mas nós traz a essência da palavra, orando, jejuando, vigiando, vivendo a palavra. E eu e você tem o melhor de Deus. Não precisa Santo, Senhor. Com falsos profetas. Aleluia. Com falsas campanhas heréticas, enganando os pobres, levando a sepultura espiritual, impedindo entrar no céu, porque esconde deles a verdade, e com Deus não se brinca. Muitos desses vão perecer naquele grande dia. Aleluia. E a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti, para finalizar em nome de Jesus. E o Senhor diz: Ele falará aquele Espírito, aleluia, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então prepara-te, ó igreja. Prepara-te na palavra. Prepara o teu coração, teus ouvidos. Prepara tuas vestes embranquecidas, lavada pelo sangue do Cordeiro, para que possa passar pelas portas do céu e ter direito, aleluia, na árvore da vida. Aleluia. E só quem pode te conduzir é o próprio Deus, sendo Ele Espírito Santo, na palavra, para que eu e você conheça Deus em Espírito, sendo Ele o verdadeiro, para completar para mim, para te entender esse mistério. Jesus vai dizer: contra mim vós podes falar o que quiser, e serás perdoados. Ele disse: se vocês falarem de mim, vocês estão perdoados. Pode blasfemar, pode fazer o que vocês quiserem. Então quem está blasfemando no carnaval, falando de Jesus, ele fez um fogo descer do céu ainda para matar? Não, porque Jesus disse que quem se arrepender lá, ele disse que perdoa. Agora eu e você que estiver apontando o crente, falando mal do crente, enchendo o nosso coração de ira, apontando aquele povo que não tem lei, eu e você pode ser condenado, porque Jesus disse que eles falaram
perdoou. Mas ele vai dizer, aleluia, se blasfemar contra o Espírito Santo, ele diz, não terá perdão nesta vida e nem na vindoura. No Velho Testamento vai estar escrito que quem blasfemar contra Deus não tem perdão. Então quem é o Espírito Santo? No Velho Testamento ele está lá como Deus. No Novo Testamento ele está como Espírito. E contra ele quem peca, vai ver se no carnaval eles blasfemam contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Jesus disse, só quem conhece é vós, é vocês que conhecem. No dia que eles blasfemar contra Deus, o fogo cai do céu naquele dia e os consome. Aleluia, vem males. Quantos cantores mudando tem se blasfemado contra Deus? Não tem descido à sepultura? Não tem ido para o hospital? Não tem se arrependido lá porque foi contra Deus? Mas Jesus disse, quem falar contra mim é perdoado. Então cuidado, crente, quando tu falar de outras pessoas do ímpio. O Senhor diz em Isaías, deixa o ímpio. Aleluia, no verso 7, 55, 7, ele diz, deixa o ímpio, o homem sanguinário, e se converte a mim, vós, porque eu sou o que perdoo. Aleluia, então entende, não olha o pecado dos outros, mas vamos olhar o nosso. Vamos nos arrepender nós, vamos cuidar da nossa vida, vamos parar de olhar a vida dos outros, vamos deixar o Espírito Santo nos guiar para o céu. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Santo Senhor. Espírito em verdade, porque Jesus disse, ele está em vosso meio até a consumação do século. Do século. Então Deus está em nosso meio. Adore a Ele, que Ele está buscando você. Jesus disse que Ele está te buscando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, igreja? Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.